Imagine você vivendo relacionamentos saudáveis com maior aceitação entre vocês, sem brigas por esquecimento, comunicação ruim ou falta de organização. Você pode aprender tudo isso no Clube TDAH em Ação, a caixa de ferramentas para o TDAH. Confere no primeiro link da descrição. Se envolver em relacionamentos ruins, tóxicos. Muito, exato. Um narcisista, então, ali... parece que é uma presa fácil para narcisista, cara. Muito, Yuri. Muito, muito. Agora você disse tudo, exatamente isso. E para quando que eu, uma menina ali, iria imaginar que uma coisa teria relação com a outra, entendeu? Mas aconteceu também, por exemplo, primeiro namoradinho de escola, aí já seja uma pessoa que não era bacana comigo e eu não percebia. E aí a tudo eu atribuía, por exemplo, os porquês da minha vida. Os porquês de eu não conseguir me desempenhar bem, os porquês de eu estar me sentindo mal, os porquês de eu não conseguir me enturmar, os porquês de eu não conseguir pensar em um futuro. Isso pra mim era uma loucura. Por exemplo, as pessoas que estudavam comigo... Você puxava esses porquês, assim, você tentava fechar um nexo no que estava acontecendo. Você acha que você era merecedora? Tipo assim, cara, eu mereço não ter uma vida feliz, eu mereço namorados ruins, amizades ruins, tipo... Não dá um negócio assim em determinado momento? Exato. Porque, eu não tava conseguindo nada mesmo. Então, como eu poderia ter uma realidade diferente? Era o que me chamava mais atenção. Mas, por exemplo, eu via os alunos da mesma sala, ali da mesma turma, já pensando em faculdade, já pensando em tirar CNH. Eu só ali de corpo presente, entendeu? Quando estava, né? Então, isso tudo hoje eu falo rindo, mas na época teve um peso muito grande na minha vida. Tanto que quando eu busco ajuda na maioridade, eu estava afundada em uma depressão. E o meu primeiro diagnóstico, quando eu procurei ajuda aos 18 anos, foi depressão e ansiedade. Geralmente é depressão e ansiedade. Aí vem a fluoxetina, aí o TDAH ele vem lá depois. Muita gente é assim. Primeiro até resolveu em partes, né? Porque, para quem realmente estava, por mais que seja como uma comorbidade, né? Para quem realmente estava enfrentando uma fase deprimida, é óbvio que assim que você encontra um tratamento, mesmo que não seja o ideal, dá uma amenizada. Então, assim, já senti ali a vida caminhando um pouco, mas durou muito pouco tempo também, entende? O tratamento, ele começou e, era isso, era só isso. Então, eu comecei a acreditar que era, talvez o medicamento, então, só supre isso e o restante vou ter que ser na raça. É tipo um destino mesmo, você achava que estava predestinada a ter muitas dificuldades de relacionamento, de performance e tudo mais, uma coisa meio que é um karma, digamos assim, que nasceu, né, tipo... Sim, e ainda mais... desculpa te cortar, mas e ainda mais para quem vem de uma criação, como eu vim, de um ambiente mais religioso na época. Então você já começa a atribuir isso à espiritualidade, a, não sei, a algo que você não está fazendo de correto, a algo que, entende? Então eu tentava atribuir a qualquer coisa que eu tinha como um possível motivo, entende? Como uma possível causa, exato. Eu queria puxar mais um pouco a questão de mascarar. Alguns gostam de usar o termo em inglês masking, né? A gente sabe que isso é bastante comum em algumas patologias e transtornos, talvez como um autismo mais leve, menos severo, né? Porque toda hora muda. Antes era Asperger, agora é leve, agora é nível 1, daqui a pouco é nível A. Agora não pode, gama. exato. Agora não pode, porque eu decide, a cada 2 anos o negócio muda. Mas então, e geralmente, autismo. É o autismo, o nível de esporte 1, é isso. Isso. Mas vamos lá, isso é comum, isso é comum também no TDAH, mas muito essa questão social, cara. É o seguinte, eu passei muito por isso. Eu, por me considerar, na verdade eu era um pouco mesmo, mas por me considerar inadequado e tudo, não merecedor e tal, eu acabava sofrendo bullying. Acho que o homem, pelo menos na minha época, anos 90, era diferente, era outra geração. O bullying era uma regra, tá? E aí eu passei por ela, né, sofri ali e tal, mas eu fingia ser outra pessoa, eu fingia gostar de coisas que eu não gostava, aquela coisa, enquanto todo mundo curtia MTV, eu tava ali gostando, no Cartoon. Então assim, e se sentir inadequado, e mascarar, e mudar a forma como você se comunica e se relaciona, é muito comum. Como que isso pegou em você? E se isso teve alguma relação com o teu relacionamento atual? Tipo assim, se você chegou a usar isso e depois, não, agora eu não preciso mais, ou nunca teve, com ele foi sempre super natural, como é que é isso? Então, começou a questão do masking mais na adolescência, né, que eu consiga reparar olhando
lá atrás, né? Muito para aquilo, né? A questão de adaptação, a questão de se sentir aceita, a questão de, por exemplo, se sentir mais adequada, como você disse, enquanto você estava falando, acho até é muito bom a gente encontrar pessoas que já tenham passado por coisas, situações parecidas com a vivência que a gente tem com o transtorno, muito por conta disso, né? Você vai falando, a gente vai se vendo ali, e acho isso tão importante, mas seguindo. E aí essa questão do masking começou muito ali na adolescência, para a questão de eu me sentir aceita, de eu conseguir me desenvolver, mas começou realmente em um nível, assim, de fingir que gostava de outras coisas, fingir que curtia certos assuntos, né? Fingir que, enquanto as meninas puxavam assuntos sobre tal coisa, que eu gostava daquilo, enquanto, na verdade, não era nada do que me interessava, né? E aí, por exemplo, em primeiro namorinho, assim, de adolescência, a questão do masking pesava muito mais, porque aí, acredito que também por ser mulher, né, por ser menina e tudo mais, a questão da minha autoestima era muito, muito, muito ferida ali. Então, eu acreditava que eu tinha que ser a melhor que eu pudesse ser como uma espécie de compensação, entende? Porque eu já sabia que em algum momento ele iria se deparar ali com a verdadeira Lorena, então isso meio que acontecia para suprir algo que eu achava que eu precisava. Então, foi mais assim, em relação ao namorinho de adolescência. Quando eu conheci o Thiago, né, que é meu marido, eu já tinha um pouquinho mais de liberdade, mas ainda assim mascarava, principalmente no início, né? Principalmente no início. Até eu entender que o ambiente era ali seguro, Era seguro. E que eu poderia ser eu mesma, sabe? Rir de coisas que na minha cabeça eu julgava ser totalmente bobas, às vezes, que muitas vezes acontece, né? Como você deu o exemplo do cartoon e tudo mais. Uhum. Então, até eu me sentir segura para ir me soltando, isso levou um certo tempo. A gente está 7 anos juntos. Eu posso dizer que pelo menos o primeiro ano inteiro de namoro ali foi bem assim, sabe? Até realmente as coisas irem fluindo, até a gente ir entendendo que tinha alguma coisinha ali de diferente comigo, e a partir de então eu começar, mas naturalmente, sabe? Não foi algo que eu coloquei na minha cabeça que, bom, vou parar com isso, não. Foi gradativamente, né? A partir do momento que a gente se sente aceita, eu pude perceber que ali era um dos poucos ambientes que eu teria para ser eu mesma. Então foi um refúgio para mim também, né? E eu acho que esse acaba sendo um dos principais pontos para relacionamentos com um neurodivergente para dar certo, para fluir. É o fato da gente poder ser quem a gente é de verdade. Quando a gente sente isso, o ambiente ali, sabe, que nos abrace como a gente é, cara, é meio caminho andado. É meio caminho andado. Né? Sabe o que eu acho? Eu acho o negócio seguinte, no meu tempo, não tinha WhatsApp, não tinha smartphone, não tinha porra nenhuma. O negócio era o seguinte, não tinha nem MSN, cara. Eu sou do ICQ, a MSN veio depois. Mas o papo era o seguinte, alguns amigos meus falaram assim, pô, o Yuri é legal na internet, mas na escola não era. Eu tinha um jeitão de ser na escola, que depois eu entendi que era um comportamento autossabotador, que é como se eu era propositalmente desagradável ou enchi o saco na escola, que é como se fosse assim, ó, bom, já que eu não quero ser rejeitado e a rejeição me dói muito, eu vou te afastar antes que você se aproxime, porque já tinha acontecido as pessoas se aproximarem, eu me apegar, aí depois a pessoa fala, nossa, que Yuri é meio chato, meio inadequado, né? Aí se afasta depois que eu já tinha me apegado à pessoa, entendeu? Sim. E aí, enfim, aí eu tinha esse comportamento aí meio disruptivo. Qual que era o ponto? A gente conversava com a galera da turma à noite, quando você entrava na internet. Não tinha esse negócio de WhatsApp nem nada. Então, eu conversava, eu falava os assuntos, eu era eu por trás da máscara da internet, da proteção. Então, ali era o meu espaço seguro. Mas no dia seguinte, Sim. na escola, eu mudava a chave. Aí eu virava inadequado de novo. Então, assim, cara, não é uma realidade hoje, mas talvez tenha alguma coisa parecida com você. E isso que você citou sobre ser personalidades diferentes, dependendo do ambiente, é muito real. É muito real. Eu vejo nitidamente isso. Eu era uma, por exemplo, na escola, outra em casa, outra na época de começo de vida profissional, dependendo do ambiente, dependendo, por exemplo, já tive empregos em que eu me sentia bem e que ali fui bem recebida e me desenvolvi muito bem, que ali eu conseguia ser mais Lorena, né, digamos assim. Uhum. Mas já tive outros que era muito mais desafiador, em que eu prestava atenção em coisas, desde postura, até o jeito que eu estava trabalhando, por exemplo, de um chefe passar e eu prestar atenção
sabe, que eu consigo perceber que era demais, que ninguém tava nem aí, entendeu? Que os outros funcionários, ninguém tava fazendo aquilo, mas que eu sentia que não, eu tenho que agir normal aqui, né? Tenho que tentar, né, agir de forma... Né? Exato. Então, isso eu vejo bastante também, cara. Hoje em dia, né? Na época, não. Isso só me cansava, né? Ali chegava o final do dia, você se cansava 2 vezes, porque pelo trabalho e pelo trabalho danado que deu pra você fingir ser algo que você não é. E eu decidi abrir uma oportunidade pra você que tem ou convive com alguém que tem TDAH. Eu tenho um clube com mais de 3.200 famílias que estão mudando a sua relação com TDAH para melhor. Estão transformando desafio e dificuldade em resultado. E eu quero te apresentar esse clube que tá com 90% de desconto hoje. Clica no link e garanta.